Nosso papo de bastidores hoje é com ele, que é cientista político, mestre em ciências sociais e é apresentador de televisão já há 16 anos. Ele não é jornalista, mas ele é cientista político, assim como eu, cientista político. Meu amigo Robson Carvalho, prazer ter você aqui, Robson. Prazer estar aqui com você, Bruno, com os seus amigos telespectadores e internautas também. Galera da internet aí participa bastante. Robson, vamos começar logo aqui pensando o seguinte, a sua carreira, vamos dizer assim, começou, nós chegamos a estudar junto, inclusive na UFRN, no curso de Ciências Sociais. Mas eu queria que você falasse pra gente rapidinho como é que você chegou nas Ciências Sociais. Você saiu do Salesiano e por que você resolveu fazer Ciências Sociais? Isso é uma coisa muito interessante, porque desde criança eu sempre gostei muito de política. Muito. Eu fugia de casa, pulava o muro de casa para assistir comício de político. Desde tudo que era comício de partido diferente, eu gostava de assistir programa eleitoral. Programa eleitoral, assistia tudo bem direitinho e depois ainda comentava, desde criança. E naquele momento então também sempre tive muita vontade de entrar na vida pública, de participar da política, mas eu sempre observava o seguinte: como é que pode? Tem tanta gente que não tem conhecimento nenhum em relação à política, não tem nada a ver com a política e de repente se candidata, muitas vezes sem saber nem para que serve o mandato que está exercendo. E aí eu pensei, se um dia, de repente eu tiver a oportunidade de tentar entrar na política, eu quero pelo menos chegar com um certo preparo para que eu possa exercer um bom mandato, né? E foi uma das coisas que me motivou na época a entrar na ciência política, né? E assim foi, inclusive, na própria sequência. Mas desde o tempo do Salesiano, naquele período de você escolher o que era que ia fazer no vestibular, né? Ainda era vestibular, não, hoje é o Enem. E aí eu pensando, mas rapaz, o que é que eu vou escolher? Aí o povo, faça medicina, uma banda grande da minha família é médico. Faça direito, outra banda grande da área de juiz, promotor e tudo. Eu disse, mas não. E aí um certo dia, conversando com um amigo, por sinal o nome dele, Jesus, um argentino, ele falou a palavra sociologia, ciência política. Menino, que negócio bacana. No outro dia eu fui na biblioteca do Salesiano para ler um livro sobre isso, pesquisar. Aí, pronto, é isso aqui. Fiz o vestibular, passei, fui o 6º colocado na ocasião e estamos aqui até hoje, né? Foi bolsista da nossa querida professora Ilza, a quem eu mando um grande abraço, que também foi bolsista. Foi minha orientadora na monografia também. Muito bem. E aí, Robson, você tem uma passagem curiosa da sua carreira, da sua vida também, é que você então já nutria dentro de você uma vontade de ocupar um cargo público. Então você foi candidato, muita gente não sabe ou não lembra, mas Robson já foi candidato a vereador. Foi com 20 anos de idade, né? Hoje eu tenho 41, 21 anos depois, disputei um mandato naquela ocasião, disputei um, depois outro na sequência. Foi inclusive bem votado. Muito bem votado para a época. Na época eu tive 1.121 votos, depois aproximadamente 1.200 votos, mas assim, não tinha nenhum espaço, nem programa em rádio, televisão, jornal, nada disso, não tinha nenhuma projeção nesse aspecto, mas eu sempre tive uma vivência muito forte, porque sempre gostei de política, no movimento estudantil, secundarista, movimento estudantil universitário, no movimento comunitário de bairros também. Então teve uma Candelária, longa... Em Candelária, fui diretor de esporte, fui presidente, e também na universidade fui do centro acadêmico do meu curso, fui do DCE, também fui membro do CONSAD, CONCEP e CONSUNE, que são os conselhos superiores de administração da UFRN. Né? E sempre gostei muito de participar de movimentos sociais, de estar presente, de defender o ponto de vista que eu acredito. Você começou com um programa na televisão, né? Antiga TV Natal, né? Que hoje é TV União. Eu sempre gostei de duas coisas, tanto de política quanto de comunicação. O livro que eu achava mais bonito na época da alfabetização é o que tinha assim, comunicação e expressão. Eu achava lindo aquele Comunicação livro. e expressão. Exatamente. É o novo. É o novo, né? Aí eu achava lindo aquilo e eu sempre gostei muito de comunicação também. Eu fui diretor de marketing, cuidei da diretor de marketing comercial e também depois da parte de comunicação da Telepesquisa. Né? Foi inclusive meu primeiro emprego de carteira assinada. E eu nunca me esqueço, César Augusto, vez ou outra quando eu encontro com ele eu lembro isso, que é o diretor da Telepesquisa. Nosso amigo César, que vai vir um dia aqui. Na época o salário mínimo era R$170. A primeira coisa que eu fiz foi o dinheiro todinho, eu comprei um colchão para mim. Pronto, isso é uma coisa que eu não esqueço. Uma coisa bacana, é marcante. E aí o que acontece? Nessa ocasião, ele já queria que eu apresentasse um programa naquela época, tal, era
algo semelhante ao que existiu muito tempo atrás, chamado Supermarket, que era um programa dentro do supermercado e tinha uma espécie de uma gincana. Eu me empolguei e tal, mas a coisa acabou não caminhando por questão financeira. Mas a minha identificação mesmo era com a política. Quando a TV Natal entrou, eu consegui entrar apenas 2 meses depois, porque foi 2 meses que eu passei rodando no comércio para conseguir apoio e patrocínio, porque assim como sempre foi lá ao longo de 16 anos, também no caso na Band, onde já estou há 9 anos, o que acontece? Eu tenho o espaço é próprio, eu tenho independência no programa que eu faço, e os nossos patrocinadores é quem nos custeiam. Mas naquela época ninguém me conhecia, eu tinha que me apresentar, dizer o que eu queria fazer. Foi quando surgiu o Espaço Cidadão, né? Que é uma marca que eu utilizo até hoje, né? Marca inclusive de livro, que foi nosso livro Manual do Cidadão, com 5 edições, cada edição com a média de 1.000, 1.500 exemplares circulando. E o detalhe, que algumas pessoas às vezes perguntam, Bruno, como é que você entrou em rádio? Porque muita gente pensa que eu comecei no rádio. Exatamente. E depois fui para a televisão. Eu comecei numa rádio pirata, que funcionava no quintal do antigo Pequeno Golfinho. Eu descobri essa rádio porque antes eu tinha escrito um projeto, visitei as grandes rádios, mas não consegui a oportunidade. E eu disse, eu vou fazer aqui. Aí consegui, era uma rádio pirata ligada a uma igreja de um pastor, que eu me lembro do nome do pastor, era Júnior Carvalho. Ele tinha um projeto chamado Desafio Jovem e a gente fez uma parceria. Ele disse, rapaz, eu divulgo o seu projeto e você me arranja um espaço aqui para fazer o programa. Aí o negócio começou a repercutir bem. 6 meses depois eu fui para a Rádio Poti, onde eu comprei um espaço. Repercutiu bem o programa também. Depois de 6 meses, ou seja, com 1 ano, um dos projetos que eu tinha apresentado, que era na 98, eu recebo um telefonema, na época, Filinto Rodrigues, e ele disse, rapaz, vem aqui, eu queria conversar com você. Imaginei tudo menos isso. Ele disse, olha, eu queria saber... Já tinha perdido a esperança? Já fazia muito tempo, mais de 1 ano. Ele disse, rapaz, eu queria que você viesse apresentasse um programa junto comigo. Eu disse, mesmo, você topa? Eu disse, topo. Você quer que eu comece quando? Isso era de manhã, 11 horas da manhã. Eu disse, hoje à tarde, você pode vir? Eu digo, vem. Não sabia nem quem era entrevistado nem nada, eu digo, foi. Isso durou 11 anos, né? 11 anos e o programa ainda existe até hoje, inclusive. Existe até hoje, exatamente. Você, nessa história toda também, eu me lembro, já teve a oportunidade de promover eventos, me lembro dos eventos de aniversário, né, do programa. Isso, com 5 anos, eu consegui trazer Ariano Suassuna, nós lotamos o pavilhão do Hotel Pirâmide, lá na Via Costeira, foi um evento assim maravilhoso. Um evento marcante que até hoje as pessoas lembram desse evento. Né? Era mais uma vez a questão da cidadania, né? Era sobre a cultura da cidadania, que foi o foco desse evento. Depois cheguei a trazer inclusive Carlos Heitor Coni, da Folha de São Paulo, Antônio Torres, escritor também. Um outro evento foi muito interessante, de 7 anos, ao invés de trazer um palestrante de fora, eu realizei uma corrida, até hoje o povo, rapaz, faça de novo, era a Corrida do Cidadão. Foi um sucesso, em 1 semana todos os kits foram vendidos, foi uma coisa assim fenomenal. E até hoje o kit de brindes mais recheados da história das corridas de Natal. Né? E quando completamos 10 anos, aí foi um grande evento realmente, no Teatro Riachuelo, né? Cultura e a cidadania ligada ao empreendedorismo, né? Mais uma vez cidadania nesse caso, exaltando o empreendedorismo. Quando da Prata da Casa nós tivemos a participação de Fernando Bezerra e Antônio Gentil, né? Ecocil e o grupo Boticários, Swarovski, Gentil Negócios. E o nome de fora foi o Caco Barcelos, jornalista, que faz um trabalho bacana com a turma jovem que está entrando agora no mundo da comunicação, né? E ele veio tratar desse tema aqui com a gente, foi bem interessante. Lotado o Teatro Riachuelo. Por conta dessa sua inserção em TV, rádio, internet, impresso, tudo, as pessoas lhe confundem muito com jornalista, né? Muita gente me chama de jornalista, mas desde o começo eu digo ao pessoal, mas você que é jornalista? Olha, eu não sou jornalista. Eu teria orgulho de ser, sim, mas a vida me encaminhou por outro lugar onde eu fui trilhando. Mas não, eu sempre faço questão de deixar claro, né? Porque às vezes tem algum problema aqui e acolá, sabe? Inclusive já recebi homenagens em Câmara Municipal, 2 ou 3 vezes na Câmara Municipal, e isso gerou até problema, que o pessoal do Conselho foi lá, do Conselho não, perdão,
do sindicato, porque não pode, porque não era disso, mas não tenho culpa, né? Quando, inclusive, ia receber uma homenagem na Assembleia Legislativa, eu tive que recusar a homenagem para evitar outros, mas enfim, é uma coisa que eu sempre deixei muito claro, qual é a minha área de atuação. E é importante isso também, Bruno, porque muitas vezes a pessoa diz, mas você é jornalista, você tem que ser isento, você não pode se posicionar. Mesmo que eu fosse jornalista, eu sou cientista político, mas mesmo que eu fosse jornalista, eu sempre tive a postura de dizer e defender os meus amigos. Tem que se posicionar sim. No comecinho, até a metade um pouquinho dessa minha carreira na área, eu acreditava nessa conversa fiada, que era a história de você ser isento. Eu acho que quando você vê algo que está errado, algo com o qual você não concorda e você não se posiciona, você apenas contribui para que se fortaleça aquilo que você entende que está errado. Se é algo que eu acredito, você pode ter certeza que contra tudo e contra todos, o que for, pode botar um trem na minha frente que eu não vou abrir mão. Porque é algo que eu acredito e coloco de boa fé para as pessoas que confiam em mim. E aí eu vou aproveitar esse seu gancho para lhe perguntar o seguinte. Já aconteceram algumas tretas com você, inclusive ao vivo, no ar, nas suas passagens em programa de rádio, etc. Então, você se arrepende de alguma coisa que você já tenha feito, de algum comentário que você tenha feito, ou de algum posicionamento que você assumiu ao vivo, no ar, que isso tenha lhe causado algum tipo de problema depois? Não me arrependo de absolutamente nada. Eu acho que quando a gente se posiciona conscientemente, de boa fé, e a gente sabendo o que está fazendo, que está representado ali um interesse coletivo, pode ir para frente, né? Pode enfrentar um trem, como eu lhe disse. Eu não me arrependo de nenhum posicionamento que tive, não me arrependo de nada. Ao longo do tempo eu perdi alguns espaços. Eu nunca abri mão daquilo que acredito realmente defender, né? E jamais me arrependeria, por isso eu ando de cabeça erguida. Todos os dias da minha vida ando de cabeça erguida. Quando eu vou dormir, deito com tranquilidade minha cabeça no travesseiro. Então, realmente, absolutamente não me arrependo. E é importante reforçar também que a gente sabe que você não tem um posicionamento radical. Você tem um posicionamento firme. É diferente de ser um posicionamento radical. Exatamente. Tanto que mesmo nos locais e nessas tretas que a gente comentou aqui, você continua tendo bons relacionamentos e portas abertas em algumas... E é interessante a gente, já falando como somos cientistas políticos, né, explicar que há uma diferença entre ser radical e ser sectário. Muita gente confunde ser sectário. Não, você só acredita naquilo, só diz aquilo, só bate naquilo, morre agarrado com aquilo mesmo que esteja errado. Mas não. O radical, na verdade, é outra coisa. Isso aí é o sectário. O radical é aquele que vai na raiz do problema, aborda o problema com profundidade. No mundo em que hoje a discussão está tão superficial, né? A política está futebolizada, o judiciário está politizado e a política está judicializada. Então está tudo misturado, né? Tem gente até tratando o empreendedorismo, tratando a política como se fosse religião, misturando religião com tudo. Então, no meio dessa confusão, é importante, no bom sentido da palavra, a gente ser radical no sentido de ser profundo no que diz, né? Com tranquilidade, com respeito, para conscientizar as pessoas, né? Apesar de que muitos têm a mente aberta, outros têm a mente mais fechada, mas é importante que você diga aquilo que você acredita, com respeito a quem pensa diferente sempre. E assim é que se faz a democracia, né? Sem dúvida, né? Que muita gente não gosta muito de democracia, não. Meu amigo Robson Carvalho, quero lhe agradecer aqui pelo espaço, nosso tempo passa voando, mas quero lhe agradecer pela sua presença, por esse bate-papo e espero contar com você outras vezes aqui para contar outras histórias, que eu sei que você tem muita história que precisa ser contada ainda aqui. Rapaz, tem de bastidor, tem de coisa legal. História bacana. E eu espero contar com você aqui novamente. Muito obrigado, é um prazer tê-lo aqui. Obrigado, meu amigo Bruno Oliveira, e a atenção de vocês que nos acompanharam até esse momento. Valeu, até mais.